Bom dia, nono ano. Vamos, então, essa semana fazer a correção das atividades que foram passadas na aula passada. Beleza? Bem, então nós vamos lá na página 69, que é o capítulo 6 do nosso livro. Tá? Página 69. Vamos lá. Explique a importância do transporte fluvial para muitos países do mundo. Bem, vocês podem dizer que existe a maior possibilidade de deslocamento de grandes quantidades de carga e menor custo de operação em relação a outros meios de transporte, né? Comparando aí o transporte fluvial a outros meios de transporte, tá certo? Então, nós temos no transporte fluvial, né, uma maior possibilidade de deslocamento com grandes quantidades de carga e menor custo de operação, se a gente relaciona isso, compara isso com outros meios de transporte. Tá? Número 2. O transporte marítimo foi o principal meio de deslocamento de pessoas entre os continentes no século XIX e ainda hoje é muito importante para o fluxo de mercadorias. Mencione uma vantagem e uma desvantagem do uso desse tipo de transporte nos dias atuais. Então, vamos lá. Vantagem é que ele oferece maior segurança para os tripulantes das embarcações. Desvantagem, a velocidade reduzida, né? Ele tem uma velocidade bem menor do que, por exemplo, o avião, né? Dos deslocamentos, né? Entre mares e oceanos aí, tá? Então, desvantagem seria velocidade reduzida e deslocamentos de mares e oceanos, né? Número 3. Quais são as vantagens do transporte aéreo? Quais problemas estão relacionados a esse tipo de transporte na atualidade? A gente pode dizer que as vantagens é porque é o meio de transporte mais rápido para passageiros, né? Para passageiros e pequenas cargas também, tá? Por longas distâncias. Então, o avião é o meio de transporte mais rápido, né? No entanto, alguns problemas têm sido observados nesse meio de transporte. Dentre eles, nós podemos dizer os atrasos, cancelamentos das viagens, né? São observados aí por nós, né? O desvio ou extravio de bagagens também, né? São observadas. Geralmente isso acontece, né? Déficit de estrutura aeroportuária em alguns países, né? Os aeroportos não funcionam muito bem, tá certo? Sobrecarga de trabalho para os profissionais que atuam nesse setor, além de aumento da poluição atmosférica com a queima do combustível, tá? O avião também oferece essa poluição atmosférica, tá certo? Número 4. Em qual contexto geopolítico surgiu a internet? Qual era a sua principal finalidade? A internet ela foi criada na década de 1960, nos Estados Unidos da América, né? No contexto da Guerra Fria. Tá? Inicialmente, deveria ser usada para interligar os laboratórios de pesquisa. Durante um longo período, ela esteve restrita aos ambientes acadêmico e científico-militar. Beleza? Número 5. Apesar da grande expansão da rede mundial de computadores, ainda existem vários espaços geográficos sem conexão ou com a conexão precária. Observe o mapa a seguir. O mapa a seguir mostra o percentual de pessoas com acesso à internet no mundo em 2016. Então, nós temos aqui, né, o mapa mundi, pessoas com acesso à internet em 2016. Então, a primeira pergunta. Cite 2 países onde o acesso à internet é maior, considerando as informações da legenda. Então, vocês vão ver aí na legenda, né, em milhões, né, qual é o acesso à internet. Tá? Então, pessoas com acesso à internet em 2016, né, em milhões, de acordo com a legenda aí que vocês vão observar. Então, os países, né, onde o acesso é maior,
vocês podem citar Estados Unidos, China, Brasil, Índia, tá? Letra B. Com base no mapa, descreva as características de acesso à internet na América Latina. Aí vocês podem falar que os países da América Latina apresentam um acesso à internet bastante variado. Enquanto Brasil, Argentina e México têm índices muito bons de acesso, a maioria dos países da América Central mostra baixos índices. E alguns países da América do Sul também, tá? Como a Bolívia, o Paraguai, Suriname, tá? Esses países registram pouco acesso, certo? Letra C. Quais continentes têm os piores percentuais de acesso à internet? Aí a gente pode falar África e América Central, né? Que é o continente americano. Dentro do continente americano, a América Central, certo? E a África, que é o continente como um todo, tá? Número 6. Leia a notícia a seguir e depois faça o que se pede. O parlamento francês aprovou definitivamente a proibição de telefones celulares em escolas públicas. A medida proíbe o uso de qualquer objeto conectado, como celulares, tablets e relógios, em écoles, ou écoles, né, desculpe, em écoles, é francês, em écoles ou colégios. Haverá exceções para uso pedagógico, que serão apreciados por cada instituição em seu regulamento interno, ou para crianças e adolescentes com deficiência. As atividades de ensino fora da sala de aula, como o esporte, também serão afetadas. Converse com os colegas e o professor sobre o conteúdo da notícia. Reflita sobre as vantagens do uso de celulares e aparelhos similares, como tablets para fins de aprendizagem, e também as desvantagens ou problemas que o uso inadequado desses equipamentos pode causar em um ambiente escolar saudável. Registre suas conclusões. Bem, aí na escola, né, nós sabemos que o uso do aparelho celular ele não é permitido durante as aulas, né? Nem tablet, nem nenhuma outra conexão, tipo de conexão, né? Ele não é permitido, salvo-se algumas exceções, não é mesmo? Em momentos, né, que a pessoa esteja precisando, né, professor, preciso falar urgente com o meu responsável, ou meu responsável está ligando, é urgente, claro que vai atender. Mas o uso direto desses aparelhos no meio de uma aula faz com que o aluno perca a atenção durante a aula, né? E aí, o aluno precisa estar voltado, com a sua atenção voltada à aula, para que ele possa apreender os assuntos, os conteúdos que estão sendo estudados ali, tá certo? Então, por isso que não é permitido o uso de celulares, a não ser muitas vezes nós utilizamos, né, até mesmo para ouvir alguma música, que faz parte, principalmente lá em história, né, do contexto histórico, a gente utiliza para pesquisar algumas palavras ou alguns assuntos, né, a gente pede, eu peço para vocês utilizarem o celular, né? Mas nesses momentos. Fora isso, o celular realmente ele atrapalha, né? Nem mesmo, professor, posso escutar a musiquinha baixinho enquanto faço a atividade? A música ela acaba tirando a sua atenção em relação à atividade. Por isso, não é tão permitido, tá certo? Beleza? Ficou a dica, né? Vamos para a próxima página, página 70. Vamos lá. Cite as principais energias utilizadas nas diferentes fases da Revolução Industrial. Então, a gente tem aí, a primeira Revolução Industrial foi marcada pelo uso do carvão mineral como principal fonte de energia. Então, primeira Revolução Industrial, carvão mineral. Na segunda Revolução Industrial, além do carvão, passou a ser utilizado o petróleo e a energia hidrelétrica. Ao longo do século XX, como a terceira Revolução Industrial, outras fontes começaram a ser utilizadas, como nuclear, eólica, de biomassa, solar, etc. Né? 2. Observe essa charge e identifique uma característica do processo industrial a que ela se refere. Então, está aí a charge.
Você sabe o que a gente monta aqui na empresa? Estou aqui há 10 anos e ainda não descobri. Ou seja, né, cada um é uma fábrica, né, e aí os meios de produção, né, no meio de produção, né, onde cada pessoa realiza uma atividade na fábrica, nessa fábrica. Olha só, o primeiro sujeito ali está com a porca, o outro sujeito está com parafuso, o outro colocou a porca no parafuso, né? E assim vai. Então, cada sujeito aí está praticando uma atividade dentro dessa fábrica, tem uma função dentro da fábrica, tá certo? Bem, então vocês podem dizer que o operário não conhece todas as etapas de produção e existe uma forte divisão do trabalho, introduzida pela segunda revolução industrial, tá? Com o advento da chegada das máquinas, né? A maquinofatureiro, né? A indústria maquinofatureira, tá? Número 3. A China tem apresentado um grande potencial de industrialização desde o início do século XXI. Elabora um pequeno texto sobre as energias preferencialmente usadas na China e liste alguns de seus impactos ambientais. Então, aí vocês podem dizer que, apesar do investimento em fontes alternativas, como eólica e nuclear, né, ainda predomina na China o uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o petróleo, o gás natural. Entre os impactos sociais e ambientais, destacam-se o elevado número de mortes de trabalhadores nas minas de carvão, o aumento da poluição atmosférica, que é resultado aí, né, do efeito estufa, e o aumento de doenças respiratórias. O uso da energia hidrelétrica também causa impactos, como inutilização das terras férteis, deslocamento de pessoas e diminuição de área de um lago, por exemplo. Tá certo? 4. Analise esta charge. Então, vocês têm aí biocombustível, o preço do etanol aumentou, nosso salário não. Aí está pedindo, elabore um pequeno texto sobre a crítica feita na charge. O que vocês poderiam, né, falar sobre essa crítica aí feita nessa charge? Que, apesar de ser considerada uma energia renovável, o etanol acarreta vários impactos ambientais e sociais. A crítica exposta aí na charge indica, né, que há uma exploração muito grande do trabalho na lavoura, né, que é a lavoura de cana-de-açúcar, tá certo? Com baixos rendimentos para os trabalhadores também, né, uma vez que ele diz que, né, que o preço do etanol aumentou e o salário dele não, né? Então, tem baixo rendimento para os trabalhadores. E também a ameaça do desemprego pela mecanização da atividade, né? No caso, eles estão cortando a cana-de-açúcar, mas nós já sabemos que esse trabalho é feito hoje através de máquinas. Tá? Número 5. Analise o gráfico a seguir e responda às questões. Então, nós temos aí um gráfico da comparação de matrizes de transporte de cargas entre países do mesmo porte em 2015. Letra A. O que explica o uso tão intenso das ferrovias para o transporte de cargas na Rússia? Tá? Então, nós temos aí, transporte rodoviário, que está em vermelhinho, em abóbora, né? Aquaviário e outros de verde e ferroviário de vermelho. Né? Os países ao lado, Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, Austrália, Brasil. E o percentual, né? De 0 a 100%. Então, a letra A, nós podemos dizer que grande parte do território russo tem temperaturas muito baixas e fica coberto de neve por longos períodos do ano. Assim, o uso do transporte ferroviário, em detrimento do rodoviário, por exemplo, é mais indicado para essa situação. Além disso, as grandes dimensões no território favorecem o uso desse tipo de transporte, né, por ser um transporte também rápido. Tá? Então, além, né, de ser um transporte adequado em regiões mais frias, com neve, né, ele também é um transporte rápido.
Tá? Letra B. Quais conclusões podemos tirar ao compararmos os modais de transporte de carga entre Brasil e países como Estados Unidos, Canadá e Austrália? Modais seriam exemplos, tá certo? Então, quais conclusões podemos tirar ao compararmos, né, os modais, os exemplos de transporte de carga entre Brasil e países como Estados Unidos, Canadá e Austrália? Vocês podem dizer que, enquanto os países desenvolvidos possuem uma distribuição mais equitativa dos modais de transporte de carga, o Brasil adotou uma política preferencial do modal rodoviário. Né? No Brasil, se utiliza o transporte rodoviário como exemplos de transporte de carga. Tá? Letra C. Qual país explora melhor o modal aquaviário para transportar cargas? Aí, olhando o gráfico, vocês vão ver que é os Estados Unidos, certo? Número 6. Quais foram as grandes mudanças ocorridas no uso da internet entre 2005 e 2017? Nesse período, houve a triplicação do número de usuários em todo o país, em todo o mundo. Né? Então, em todo o mundo, houve uma triplicação, né, do número de usuários da internet. Certo? Número 7. O acesso à internet de banda larga alterou de forma significativa o modo como nos comunicamos, fazemos negócios e nos divertimos. O trecho da notícia a seguir retrata de outras maneiras como a banda larga mudou o mundo. Então, nós temos aí os crimes virtuais, a nova política e a computação em nuvem. Né? Computação em nuvem. Considerando esse contexto, responda às questões. O que se entende por internet de cobertura banda larga? Seria conexão da internet que possibilita ao usuário navegar em alta velocidade. Isso vocês sabem muito bem, né? B. Segundo o texto, que problemas podem ocorrer com o uso indevido da internet? Então, a gente tem aí, né, os crimes virtuais, por exemplo. Né? Então, a prática de crimes virtuais, né, fraudes online e roubo de identidade, que podem envolver ataques cibernéticos, né, por meio da atuação dos hackers e disseminação de vírus na rede de computadores. Né? Letra C. De acordo com o texto, como a internet banda larga facilita e agiliza o fluxo de informações? Podemos dizer que, por meio da computação em nuvem, um sistema em que a informação é armazenada em servidores compartilhados e interligados na internet, facilita, então, né, o fluxo de informações, tá certo? Então, para a gente responder essa última alternativa aí, letra C, vocês podem dizer por meio da computação em nuvem, um sistema que a informação é armazenada em servidores compartilhados e interligados na internet. Beleza? Olha só. Agora eu quero que vocês anotem aí uma pesquisa que vocês vão fazer para a nota e vão postar no grupo ou mandar para o meu privado. Beleza? Então, anotem aí a pesquisa. Quais são os principais meios de transportes? Quais são os principais meios de transportes utilizados e como foram trazidos para o Brasil? Quais são os principais meios de transportes utilizados e como foram trazidos para o Brasil, vírgula, destacando quais órgãos do governo são responsáveis por cada um. Então, vou repetir. Interrogação aí, tá? Vou repetir.
Quais são os principais meios de transportes utilizados e como foram trazidos para o Brasil, vírgula, destacando quais órgãos do governo são responsáveis por cada um? Interrogação. Bem, vocês então vão fazer essa pesquisa e postar ou no grupo ou mandar para o meu privado. Esse trabalho é para nota, beleza? Na próxima aula, nós vamos passar para a unidade 3. Aí vamos falar de Europa e Ásia, né? Os aspectos naturais da Europa e da Ásia, tá bom? Então, eu quero que vocês tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Até a semana que vem.